Você já se viu em uma situação difícil, sentindo-se perdido, e alguém com mais experiência ou uma visão diferente te ofereceu um conselho que mudou tudo? Ou, ao contrário, já ignorou um bom conselho e acabou se arrependendo amargamente? A verdade é que, por mais inteligentes ou experientes que sejamos, nem sempre temos todas as respostas. Muitas vezes, nosso orgulho ou a crença de que já sabemos nos impedem de ouvir. Mas e se eu te disser que a Bíblia exalta a humildade de quem busca e aceita conselhos como um dos maiores sinais de sabedoria? Que existe um caminho para evitar erros desnecessários e acelerar seu crescimento simplesmente abrindo seus ouvidos e seu coração? Hoje, no dia 12 da nossa jornada com Provérbios, vamos desvendar por que o tolo caminha em retidão aos próprios olhos, enquanto o sábio se beneficia da perspectiva de outros. Fica comigo até o final, porque você vai aprender. Porque a humildade para ouvir é um superpoder, e como o feedback sincero pode te poupar de grandes problemas. No final, daremos uma dica prática para buscar uma visão externa sobre sua vida hoje mesmo. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque este desafio vai te ajudar a trilhar um caminho de menos tropeços e mais acertos. Imagine que você está tentando montar um móvel complexo, mas se recusa a ler o manual de instruções. Você confia na sua intuição, tenta encaixar peças à força e, no final, o resultado é um desastre. Agora, imagine que um amigo que já montou o mesmo móvel diversas vezes se oferece para te ajudar, mas você recusa a assistência dizendo: "Eu sei o que estou fazendo". Essa é a essência de ignorar um conselho. É a autossuficiência que nos cega para as soluções que estão bem à nossa frente. A sabedoria, por outro lado, reconhece seus limites e entende que a visão de fora pode ser um farol em meio à escuridão. Diante de um desafio ou uma decisão importante, qual tem sido sua abordagem? Você confia apenas na sua própria cabeça, pois acredita que pedir ajuda é sinal de fraqueza e prefere aprender sozinho, mesmo que isso custe tempo e energia. Ou você busca conselhos, mas só ouve o que quer ouvir, ou descarta opiniões que não se encaixam no que você já decidiu. Muitas vezes, nossa vaidade ou teimosia nos impede de reconhecer o valor imenso de uma boa orientação. Contudo, a Bíblia nos apresenta uma verdade poderosa. Ouvir e aceitar conselhos sábios é uma marca de discernimento que nos protege de muitos perigos e nos impulsiona para o crescimento. E esse princípio está em Provérbios, capítulo 12, onde Salomão nos revela o contraste gritante entre o caminho do tolo, que se julga perfeito, e a trilha do sábio, que se beneficia da mentoria. Mas por que é tão difícil aceitar que não sabemos tudo? Como a voz de um conselheiro pode ser uma proteção? E o mais importante, como você pode começar a se abrir para conselhos hoje mesmo e colher seus frutos? Vamos mergulhar nisso agora. Então, abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 12, versículo 15, e vamos ler juntos. O caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Repita comigo: mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Percebe a clareza e a simplicidade desse versículo sobre a fonte da verdadeira sabedoria? Vamos mergulhar neste versículo e conhecer o segredo para evitar erros e prosperar na vida. O caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos. A armadilha da autoconfiança excessiva. A primeira parte do versículo nos apresenta o tolo. Lembre-se, o tolo aqui não é alguém sem inteligência, mas alguém que se recusa a aprender, que se acha autossuficiente e que tem uma visão limitada da realidade. Para ele, seu caminho é reto, ou seja, ele está convencido de que suas decisões e seu modo de agir são os únicos corretos, sem a necessidade de uma segunda opinião ou de uma orientação externa.
Já se viu nessa situação? Ignorando os avisos de quem te ama, teimando em um plano que todo mundo via que era arriscado só porque você sabe o que está fazendo? Essa teimosia, essa autoconfiança sem filtro é o que leva a quedas dolorosas e a um ciclo de frustrações. O perigo maior não é errar, mas achar que não precisa de ajuda para acertar. Mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. A humildade que gera crescimento. Em contraste, a segunda parte nos mostra o caminho da sabedoria. Quem dá ouvidos ao conselho é aquele que, com humildade, reconhece que não detém toda a verdade. Ele busca a perspectiva de outros, especialmente de pessoas que já passaram por situações semelhantes, ou de quem tem uma visão mais madura e alinhada com os princípios de Deus. Dar ouvidos não é apenas escutar, mas ponderar, refletir e estar disposto a ajustar a rota, mesmo que isso signifique mudar de ideia. Essa atitude é o que a Bíblia chama de sabedoria. Quem é sábio entende que o aprendizado é contínuo e que o crescimento acontece na troca, na abertura para o que o outro tem a oferecer. A fonte de bons conselhos não é qualquer conselho, mas sim o bom conselho. A sabedoria nos ensina a buscar conselheiros piedosos, que temem a Deus, que vivem o que pregam e que têm o nosso melhor interesse em mente, e não apenas o seu próprio. Amigos que nos desafiam, líderes que nos guiam, mentores que nos inspiram. Essas são as vozes que trazem luz para nossas veredas. A proteção e o progresso do sábio ocorre quando você aceita conselhos, pois você se protege de erros que a sua visão limitada não conseguiria prever. Você evita ciladas, atalhos perigosos e desperdício de tempo e energia. Além disso, você acelera seu progresso, pois se beneficia da experiência alheia, construindo sobre os acertos dos outros em vez de tropeçar nos mesmos erros. A humildade de ouvir é, na verdade, a maior prova de força e inteligência. Você compreendeu que aceitar conselhos é um divisor de águas entre a tolice e a verdadeira sabedoria, como Provérbios 12:15 nos ensina. Mas a sabedoria só transforma sua vida quando é colocada em prática. Então, como você pode começar a exercitar a humildade para ouvir hoje mesmo? A grande revelação é: a humildade de buscar e aceitar conselhos não é fraqueza, mas a maior evidência de sabedoria. Entender isso é um divisor de águas. Quando você se abre para a perspectiva de outros, você não está perdendo autonomia. Está ganhando uma visão ampliada e uma proteção contra erros desnecessários. Isso não é ser indeciso. É sabedoria protetora que te leva a uma vida de mais acertos e paz. E o que isso muda na sua vida hoje? Você pode até entender o conceito, mas a sabedoria funciona quando aplicada. Então vamos ver como começar agora. Primeiro passo: identifique uma área da sua vida que precisa de ajuste. Pense em uma área: relacionamentos, finanças, carreira, espiritualidade, saúde, etc. Onde você tem sentido dificuldade, estagnação ou onde você tem agido por conta própria, sem os resultados desejados. Segundo passo: peça feedback sincero a um amigo confiável ou mentor. Escolha uma pessoa em quem você confia, que seja madura e que você saiba que te ama o suficiente para ser honesta. Aborde-a e diga algo como: estou buscando crescer na área X da minha vida. Você poderia me dar um feedback sincero sobre o que você percebe em mim nessa área? O que eu poderia melhorar? E o mais importante, ouça sem se justificar. Terceiro passo: anote e pondere o conselho recebido. Não descarte o conselho de imediato, mesmo que seja difícil de ouvir. Anote-o e ore sobre ele. Peça a Deus para te dar discernimento para saber o que reter e o que aplicar. Nem todo conselho é perfeito, mas o sábio filtra e aprende. Exemplo: fulano me disse que eu preciso ser mais específico nos meus planos.
Vou orar sobre isso e pensar como aplicar. E por fim, faça o desafio. Por um dia, esteja proativamente aberto a ouvir as pessoas ao seu redor. Se alguém te der uma sugestão, mesmo que não solicitada, ouça com atenção, sem interrupções ou julgamento imediato. Você vai perceber a riqueza de perspectivas e o aprendizado que vem de um coração e ouvidos abertos. Observe, quando você aceita conselhos, você não está apenas aprendendo com os outros, está se tornando uma pessoa mais humilde, maleável e, consequentemente, mais sábia e bem-sucedida em suas jornadas. Comece hoje e veja a diferença na sua capacidade de evitar erros e crescer. Isso não é submissão cega, é o caminho mais inteligente para o progresso. Vamos selar esse momento com uma oração? Feche seus olhos e repita comigo. Senhor, hoje eu reconheço que o meu caminho, aos meus próprios olhos, pode parecer reto, mas Tu me ensinas que a sabedoria está em dar ouvidos ao conselho. Confesso que muitas vezes meu orgulho me impediu de pedir ajuda, de ouvir críticas construtivas e de aprender com a experiência alheia. Perdoa-me pela minha autossuficiência e pela teimosia que me fizeram tropeçar e perder oportunidades. Mas hoje, diante de Provérbios 12, eu decido ser sábio e dar ouvidos ao conselho. Que Teu Espírito Santo me dê humildade para reconhecer minhas limitações e discernimento para buscar e aceitar orientações de pessoas piedosas e maduras. Senhor, ensina-me a estar aberto ao feedback, mesmo que seja desafiador. Filtrar com sabedoria o que ouço, com a Tua palavra como meu guia. Agir com base nos bons conselhos, para endireitar meus caminhos. Livra-me da tolice de ignorar as advertências e os avisos, me justificar e defender meu ponto de vista a todo custo. Crer que sei de tudo e que não preciso de ninguém. E quando eu fraquejar, lembra-me deste versículo. Ajuda-me a buscar a Tua sabedoria, que se manifesta muitas vezes através de outras pessoas. Hoje eu declaro, eu serei um ouvinte atento e, pela graça de Deus, serei sábio e trilharei um caminho de acertos. Em nome de Jesus, o maravilhoso conselheiro. Amém. Que segurança é essa, né? Essa é a certeza de que você tem um exército de sabedoria ao seu lado, se estiver disposto a ouvir. Hoje você deu um passo fundamental para uma vida de crescimento contínuo. Entendeu que aceitar conselhos não é fraqueza, mas um sinal inegável de sabedoria. Comenta aqui embaixo, eu aceito conselhos. Isso vai te ajudar a declarar sua decisão e a inspirar outras pessoas nos comentários, criando uma corrente de fé e propósito. Amanhã, no dia 13, vamos mergulhar na importância das nossas amizades com o tema Ande com os sábios. E como as pessoas que você escolhe para te acompanhar moldam o seu destino. Você não pode perder. Sabiamente, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum dos 31 dias de sabedoria e compartilha esse vídeo com alguém que precisa aprender a ouvir mais. Lembre-se, o caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Que Deus te abençoe e te cerque de bons conselheiros. E até amanhã.